Bom dia a todos. Eu sou a Prof. Elizabeth e vou participar hoje da aula da Prof. Michele. Essa participação se dá a uma prática de estágio que está sendo realizada de um curso que eu participo, que é a Licenciatura em Educação do Instituto Federal Farroupilha. Minha formação é enfermagem e atuo como docente no curso técnico em enfermagem no SEG. Ah, o que a gente vai ver hoje são sobre doenças imunopreveníveis, então, doenças que são infecto-contagiosas, mas que podem ser prevenidas com o uso de vacinas. Vou compartilhando com vocês o material e a gente vai conversando e vou explicando mais sobre o assunto. Então, a primeira que a gente vai falar agora é sobre tétano. O tétano, então, é uma infecção grave, aguda, causada por uma toxina. Essa toxina é o Clostridium tetani, que entra no organismo através de lesões ou ferimentos de pele, mas ele não é transmitido de um indivíduo para o outro. O tétano, ele é decorrente de acidentes que se manifestam, então, e isso, então, gera um aumento da tensão muscular. Quando os músculos do pescoço são atingidos, a dificuldade de deglutição, no caso de contratura muscular generalizada e rigidez muscular progressiva, são atingidos os músculos reto-abdominais, os do diafragma, o que leva o paciente a ter, então, uma insuficiência respiratória. Esse paciente pode, então, sofrer crises de contraturas, geralmente desencadeadas por estímulos luminosos, sonoros ou própria da manipulação das pessoas, e pode até levar à morte. Também temos o tétano neonatal, que é decorrente da contaminação do cordão umbilical em recém-nascidos, em crianças até 28 dias. Né? Isso ocorre, então, pela introdução de esporos, né, nos ferimentos perfurantes, e isso vem em questão também de queimaduras, poeiras, fezes de animais, em tecidos necrosados, né, então, onde tem desenvolvimento de bactérias. Às vezes as pessoas têm aquela impressão de que somente é por pregos ou cercas enferrujadas, né? Mas qualquer contato com o solo, contato com a bactéria, poderá estar tendo essa contaminação. Entre os anos de 2013 a 2018, foram registrados em torno de 1.500 casos de tétano acidental. Tétano acidental, então, é aquele por decorrência de acidentes, né? E na região sul, 315 casos. Isso significa em torno de 20%, né? Um índice bastante alto, elevado, quando a gente tem a questão de poder prevenir essa doença com o esquema vacinal completo. Nesse mesmo período, 70% dos casos desse grupo, né, então pertencem a uma faixa etária entre 30 e 69 anos. Isso significa que são pessoas ativas, pessoas que trabalham, que estão em contato com o solo, né? Principalmente, então, trabalhadores agropecuários, metalúrgica, construção civil, a própria dona de casa, estudantes também são propensos a ter isso, né? Quando a gente fala em questão de cuidados, né, é muito importante se reforçar isso, que o tétano ele não é contagioso, né? E as pessoas que já contraíram a doença, elas não adquirem anticorpos, então sempre há probabilidade de se reinfectar, de desenvolver a doença novamente. A única forma de proteção é a imunização, né? Uma imunização adequada é necessário 3 doses. E essas doses, então, elas têm uma validade de 10 anos.
Quanto a cuidados de enfermagem, então, geralmente são pacientes que precisam de internação, né? Eles precisam estar sob atendimento médico, pela questão que a gente já conversou, da insuficiência respiratória, então, pacientes que precisam de uma intubação, de uma ventilação mecânica. Esses pacientes precisam também estar num quarto especial, onde se tem, então, o mínimo de estímulos, né, para que se reduza a probabilidade de desenvolver essas contraturas musculares, esses espasmos musculares. Se deve ter uma vigilância bem rigorosa da frequência dessas contraturas. Punção venosa, né, por questão de emergência. E o caso do tétano neonatal, então também são essas crianças, esses bebês precisam estar protegidos também quanto à questão da córnea, né, do olho, com gases umedecidos para não ter lesão. Realizar higienização, né, tanto nasogástrica, nasobrônquica, por aspiração, quanto a higiene corporal. São pacientes que vão ficar imobilizados em torno de 30, 40 dias, ou às vezes até mais, e é muito importante a mudança de decúbito, né, para a questão de prevenção de lesões, e também o controle da diurese. Outro fator muito importante é orientar os familiares quanto ao período desse tratamento. Quando a gente fala em doenças imunopreveníveis, então, na sequência, também vamos abordar sobre a difteria, que é uma doença, então, bacteriana, cujas lesões, então, são decorrentes na região da laringe, das amígdalas, e formam essas membranas branco acidentadas, né, em processo inflamatório, e acaba afetando as áreas próximas. O paciente, então, apresenta febre, cansaço, palidez, há uma discreta dor de garganta. Em casos mais graves, pode ter um edema intenso no pescoço, aumento de glândulos na região linfática, asfixia mecânica, né, uma obstrução, então, aguda, causada por essa placa, e isso leva o paciente, então, a ser impossibilitado de respirar. A transmissão, então, ele é por esse Corynebacterium diphtheria, é um bacilo de contato direto com pessoas doentes ou portadores assintomáticos, pessoas que não manifestaram a doença, mas poderão estar contaminadas e com isso, então, estar transmitindo essa doença. E essa transmissão se dá pelo contato direto ou indireto com secreções nasais. A prevenção, né, é a questão da vacina e o cuidado. Então, o distanciamento, o cuidado, né, de se estar em contato com pessoas que podem estar apresentando tais sintomas. Os cuidados de enfermagem, lavar sempre as mãos antes e depois de qualquer procedimento no paciente, administrar os medicamentos, a questão de higiene corporal, controle eletrolítico, né, nebulização, vaporização, que facilita também a questão da oxigenação desse paciente, a questão da dieta, porque como é um processo infeccioso que ocorre na região da garganta, né, os alimentos precisam ser de uma forma líquida, pastosa, né, para não ter um agravo dos sintomas. Manter todas as questões de precaução respiratória, né, então o cuidado, porque é uma doença que se contagia ou que se transmite pelas secreções, né, então todas as proteções também, que é muito importante. E sempre orientar o paciente e a família sobre os cuidados durante a internação, durante o período da doença e também depois após a alta.
Na sequência, a gente fala sobre coqueluche, né? Onde, da mesma forma, né, é uma doença infecto-contagiosa e as pessoas, então, acabam desenvolvendo uma tosse intensa. Toda pessoa que não tem a vacina, ela é suscetível a desenvolver esse quadro infeccioso. E também a transmissão, então, é pelas secreções nasais, né? E a probabilidade maior sempre quando a gente está em ambiente fechado, em ambiente onde tem aglomerações de pessoas. A prevenção, né? Aqueles pacientes que já receberam a vacina, então eles estão protegidos, né? A DT são no mínimo 3 doses. Não há nenhuma característica individual que predispõe à doença, a não ser uma ausência de uma imunidade específica. Então, qualquer um de nós poderá estar desenvolvendo desde que não esteja imunizado. Desde que no Brasil a gente iniciou esse programa de imunizações, né, ainda se tem a notificação de muitos casos, mas isso já vem sendo reduzido. Então, porque tem pessoas também, tem famílias aí que acabam optando por não imunizar, não realizar o esquema vacinal dos seus familiares, né? Os pacientes que apresentam, então, esse quadro, né, eles precisam ser mantidos em isolamento respiratório por no mínimo 5 dias após o início do tratamento. E todo o tratamento ele é realizado com antibióticos. E depois ainda precisa-se 3 semanas de isolamento. Então, é muito importante que se observe isso. Isso entra também nos cuidados de enfermagem, quanto à orientação, quanto a esses cuidados, porque a probabilidade, então, de contrair essa doença é alta por ser questão respiratória, né? Os profissionais que atuam no atendimento desses pacientes também precisam estar usando uma proteção respiratória adequada. Para crianças menores de 1 ano, às vezes é necessário a indicação de oxigenoterapia, né? E aspiração de secreção oronasotraqueal. Às vezes, em casos mais graves, o paciente precisa ser entubado, mantido em ventilação mecânica, né? Então, às vezes até a questão de hidratação depende sempre muito do quadro clínico que o paciente apresenta naquele momento. Na sequência, então, a gente fala de sarampo, né, que é outra doença infecciosa aguda. Nesse caso, então, agora a gente está falando de uma doença infecciosa que é viral, que é por vírus. As outras a gente estava falando que eram bactérias, né? Ela é transmissível, altamente contagiosa e é muito mais comum na infância. Os primeiros sintomas que o paciente apresenta são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, corrimento no nariz. Após esses sintomas, então, geralmente é o aparecimento de manchas vermelhas no rosto que progridem em direção aos pés, com duração mínima de 3 dias. Além disso, pode causar infecção no ouvido, pneumonia, e em casos muito graves, né, então uma lesão cerebral e evoluir para a morte. O vírus, inicialmente, então, ele atinge as vias respiratórias, mas depois ele pode, então, estar invadindo outras áreas, e no caso até as vias, a questão de causar diarreia e evoluir para um quadro mais grave. A maior parte das vezes, isso atinge pacientes já que estão desnutridos, ou recém-nascidos, gestantes, ou pessoas que têm já uma imunidade deficiente.
Então, as imagens aqui, né, para que vocês consigam ter uma noção, uma imagem de como é a questão, né? E aí a gente fala da transmissão, né? A transmissão ocorre diretamente de uma pessoa para outra, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração. Por isso, a facilidade de contágio da doença. Então, o contágio, além de secreções respiratórias ou da boca, também é possível contaminar através da dispersão de gotículas, como partículas virais no ar, que podem perdurar por um tempo relativamente longo no ambiente, né? Isso em locais fechados, como escolas, creches, clínicas, enfim. É por isso também a prevalência maior dela ocorrer no inverno, né? Quando os ambientes estão mais fechados, quando se tem essa questão típica da estação. A doença é transmitida na fase em que a pessoa apresenta febre alta, irritação ocular, tosse, falta de apetite, e isso dura 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas. Então, no momento que começam a aparecer os sintomas, é o período em que o paciente está transmitindo a doença. A prevenção, então, de uma forma geral, a única forma de prevenção é a vacina. É importante, então, que todas as mães que já foram vacinadas temporariamente têm anticorpos e transmitem pela placenta, conferem uma imunidade para o primeiro ano. E depois vem os reforços da vacinação. Tem alguns dados aqui que são importantes para a gente comentar, que pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, em 12 países da América foram notificados 16 mil casos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. No Brasil, em 2019, foram confirmados 6.600 casos em crianças, né? Então, isso é um dado, assim, relativamente alto quando se tem uma forma de prevenção. Outro dado bem importante, né? O sarampo causou cerca de 142 mil óbitos ao redor do mundo em 2018. Né? Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, e embaixo aqui está o link. Se alguém tem entrar ali, conferir, tá? Ter mais informações sobre esses dados. Os cuidados de enfermagem, então, né, como é uma doença viral altamente contagiosa, e o contato é por secreções respiratórias, o mais importante é que se use uma proteção respiratória adequada, né? E as indicações para a recuperação e bem-estar do paciente envolvem repouso, alimentação adequada, a hidratação e uso de antitérmicos ou analgésicos. De uma forma geral, são pacientes que não precisam de uma internação, né? Mas são importantes os cuidados que devem ser orientados a esses pacientes. Na sequência, então, a gente comenta sobre rubéola, né? E a rubéola também, ela tem um período de incubação que varia de 2 a 3 semanas, né? Mostrando, então, seus primeiros sinais característicos, que é uma febre baixa, o surgimento de gânglios linfáticos e manchas rosadas que se espalham pelo rosto e depois pelo restante do corpo. Tem algumas imagens aqui para vocês terem uma noção, né, do que isso afeta no organismo. A transmissão, né, então, como ela é uma infecto-contagiosa e afeta principalmente crianças, né, a transmissão é direta de um paciente com o outro, em contato de uma pessoa com a outra, e também ela é por gotículas, é uma doença né, de transmissão por secreções respiratórias.
É importante, assim, que a gente também tenha o momento que se tem a suspeita de um caso, de se tomar todos esses cuidados, né? Também existe a questão de que na transmissão, né, de que a mãe transmite ao bebê durante a gestação, essa é uma chamada rubéola congênita, onde então o bebê nasce com a doença e poderá nascer com muitas malformações, dependendo do estágio que está a gravidez. Né, o vírus da rubéola ele infecta o corpo porque ele tem a capacidade de atravessar a placenta e chegar até o bebê. Então, é muito importante que a mãe tenha o esquema vacinal completo para oferecer essa proteção para seu filho. No caso de prevenção, né, a imunidade. Então, no momento que você já teve contato com a rubéola e você tem a imunidade adquirida, né, você não contrai outra vez a rubéola. E as pessoas que ainda não tiveram, então poderão estar fazendo a vacina e com isso, então, estão protegidas também. Somente uma dose, tá? Diferente das outras, que é necessário, às vezes, se fazer mais que uma dose ou se repetir de período em período. A rubéola se faz a aplicação de uma dose e o paciente, então, está protegido. No caso da mãe, então, que está vacinada, ela oferece essa proteção para o filho durante a gestação. Os cuidados de enfermagem, então, pacientes, às vezes, que apresentam os casos, precisam de analgésicos, antitérmicos, caso quando a dor está relativamente alta, né? De uma forma geral, o que se recomenda, então, é o paciente permanecer em repouso, né, logo que surgem os primeiros sintomas, em isolamento para que não se acabe contagiando ou transmitindo a outras pessoas. Na sequência, a gente fala sobre cachumba, né? Algumas imagens para facilitar a compreensão de vocês. Nesse caso aqui, a primeira imagem, então, temos a glândula parótida, que é a principal atingida quando o paciente está infectado por cachumba, né? E o aumento dessa glândula, então, resulta nesse sintoma, que é esse edema, numa região generalizada na área de face e pescoço. Pode ocorrer de um lado, como poderá ocorrer dos dois lados. Nesse caso, então, é uma doença infecciosa causada por vírus. Também a transmissão ocorre por vias respiratórias e salivas. Algumas pessoas não apresentam sintomas, mas quando eles aparecem, em geral, são a dor, né? Então, o inchaço nas glândulas salivares, febre, dor de cabeça, cansaço, falta de apetite. O tratamento apenas alívio de sintomas, então, antitérmico, analgésico, né? E a recuperação leva em torno de 2 semanas. É necessário bastante repouso, né? Principal recomendação nesse caso, né? Então, hidratação e repouso. É uma infecção que afeta essas glândulas parótidas, são as glândulas responsáveis pela produção de saliva, né? Com isso, o paciente, então, tem essa dificuldade também de alimentação, de deglutição, né? Pelo desconforto que ocorre nessas regiões. Ela é mais comum em crianças, né? Mas pode também estar afetando adultos. A cachumba também é chamada de papeira ou parodite, né? E ela tem um período de incubação de 2 a 3 semanas. Existe também, né, em situações mais graves, né, em que a cachumba pode causar surdez, meningite, mas raramente levar à morte. Após a puberdade, né, pode causar inflamação, inchaço doloroso dos testículos, né, nos homens, e nos ovários,
nas mulheres e, em algumas situações, levar à esterilidade. É necessário redobrar a atenção nesses casos e nessas situações assim que se recomenda acompanhamento médico. Então, sintomas, na sequência aqui, a transmissão, como a gente já comentou, ela é altamente contagiosa, né? Dá o nome aí do vírus, que então ele afeta as glândulas salivares, né? E com isso, então, a partir do contato direto com pessoas que têm, então acabam fazendo essa transmissão. O diagnóstico é apenas clínico, né? Ou com exames de sangue em últimos casos, né? Então, o paciente que tem uma inflamação da parótida, tem um aumento, um edema nessa região de pescoço, né? Já se tem os dados para se ter um diagnóstico. Existem algumas curiosidades que é importante a gente comentar, né? Muitos têm dúvidas se a doença pega mais que uma vez, enfim. O vírus da cachumba não imuniza tão bem quanto o da rubéola e do sarampo, né? Então, por isso que é importante se ter a vacina da tríplice viral. Então, uma vez que você pegou cachumba, existe o risco de se reinfectar em uma outra... quando tiver contato com alguma pessoa, pode se reinfectar novamente. Por ele se espalhar, então, porque saliva, né? É muito importante se ter esse cuidado também, como a gente falou das outras doenças, principalmente no inverno, nos ambientes fechados, enfim, a questão por ser a questão respiratória. Uma vez que a pessoa está infectada, né, ela pode contaminar outras pessoas em torno de 6 dias antes do início dos sintomas, até 7 dias ao final, né? Então, o período de incubação, ele está em torno de 14 a 25 dias, então ele é alto, né? Não é um período tão curto, né? E isso faz, então, com que se pode ter uma propagação bem maior desse vírus e um número bem maior de infectados. A melhor forma de prevenir a cachumba é a vacinação, tá? Isso está no esquema vacinal e todos aqueles que têm o esquema vacinal completo, né, estão protegidos. No caso de uma pessoa que seja afetada, ela não deve comparecer à escola, trabalho, enfim, né, e ainda se ter o cuidado de desinfectar os objetos contaminados, né, onde envolve secreções de nariz e garganta. Ela é de fácil prevenção, então, uma vez que se tem a vacina aplicada de acordo com a faixa etária, com as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente está protegido. Nos cuidados de enfermagem, né, a criança ou adulto com cachumba, apenas o alívio dos sintomas, então, analgésicos ou antitérmicos. Também é recomendado para a melhora dos sintomas, o repouso, boa higiene, alimentação líquida, semilíquida ou pastosa, né, que são mais fáceis de engolir. Deve-se evitar alimentos que tenham sucos ácidos, né, para que se não tenha um aumento da dor e uma secreção maior da glândula parótida. Nessas situações, então, são as recomendações que se tem. Claro que podem ter muitas outras também, né? Segue um material de apoio para que vocês possam estar acompanhando, né? E isso vai ser disponibilizado para vocês. Também está aqui as referências bibliográficas, então, onde a gente retirou essas informações, né? São todas da Fiocruz e do site do Ministério da Saúde, onde, então, eles fazem esse monitoramento de todas essas doenças, enfim, e muitas outras informações a quem tiver interesse podem estar sendo encontradas nessas referências. Eu agradeço a participação de todos e um abraço a todos.